Então, pessoal, continuando, questão 14. A questão 14 diz assim: determine conjugado de Z para. E ele deu alguns números complexos, ele quer o conjugado de cada um deles. Então, ó, o conjugado sempre vai ter um tracinho em cima, certo? Não podemos esquecer esse detalhe. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Conjugado do primeiro número complexo Z, que está no item A, é só trocar o sinal da parte imaginária, ó. Parte imaginária é 5i mais, virou menos. Só isso, acabou. Aqui, Z3, agora a gente quer o conjugado de Z3, ó. Pedindo o conjugado de cada um deles. Conjugado de Z3 igual. A gente vai repetir o menos 4 e trocou o sinal menos 2i, certo? Próximo, conjugado de Z10, conjugado, igual. Parte imaginária, sinal mais, 2i. Último, conjugado de Z igual. Menos 1, repete, parte imaginária virou mais i. Acabou. Só isso, essa questão 14. Conjugado, só trocar o sinal da parte imaginária, beleza? Agora vamos aqui na questão 15. Questão 15 a gente tem, dados os números complexos, Z1 igual a 3 mais 4i, Z2 igual a 2 menos i, e Z3 igual a menos 1 mais 5i. Determine, item A, adição entre 3, sendo que um deles ele quer o conjugado, ó, a barrinha em cima, certo? E embaixo ele quer umas operações lá, intercaladas entre parênteses, para a gente resolver. Então vamos lá. Z1, substituindo, ele vale, ó, 3 mais 4i. Então no lugar dele, 3 mais 4i. Repito mais. Z2, ele vale 2 menos i. Mais Z3, só que ele quer o conjugado. Então o conjugado de Z3 vai ser quem? Menos 1, que está lá, menos 5i. Ele era mais, só que ele quer o conjugado, trocou o sinal da parte imaginária. Dois sinais juntos não pode, então, parênteses nele. Vou repetir tudo para eliminar o parêntese, certo? Ó. Mais por menos dá menos. 1 invisível vezes 1, 1. Mais por menos dá menos. 1 invisível vezes 5i, 5i. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai reduzir os termos semelhantes. Então, quem tem número sozinho, que é a parte real, com parte real. Quem tem letra I, que é a parte imaginária, com quem tem letra I. Vou de 2 em 2. Então, ó, esse vou fazer com esse. Esse que tem imaginário eu vou fazer com esse imaginário. E depois os resultados eu vou fazer com os outros dois. Então, eu tenho mais e mais, sinal igual. Soma e repito o sinal. Mais e menos, sinais diferentes. Subtrai e repito o sinal do maior. O sinal do maior é mais, subtraindo 4 que tira 1. 3 e... Vou repetir o outro que está esperando, ó. E agora, de novo, real com real, ó. Real com real, imaginária com imaginária. Então, eu vou ter mais e menos, sinais diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior, mais 4. Imaginária, também diferentes. Subtrai e repete o sinal do maior, menos 2i. E finalizamos. Item A, feito, certo? Agora, bora lá no item B. No item B, eu vou fazer isso, ó. Parênteses. Z1, 3 mais 4i. Menos Z2. Z2 eu tenho 2 menos i. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Parênteses. Porque eu não posso. Quando vem o menos, ele tem que multiplicar todos os sinais que vão vir. Então, esse parênteses daqui eu transformo em um colchete para poder virar uma expressão, porque não pode ter parênteses dentro de parênteses. Poder até pode, galera, só que não é justo, não é correto fazer isso. Essa representação na matemática, a gente agride a ela, a norma dela. Então é o quê? Parênteses, ou melhor, colchetes, parênteses, certo? Aí vou fechar o colchete aqui agora, mais parênteses, Z2, ele vale, ó, 2 menos i, menos Z1, também vou colocar outro parênteses, aí repare o que vai acontecer, 3 mais 4i. Por que eu coloquei? Porque esse menos vai multiplicar todos os sinais. Mas ia ficar um parêntese dentro de outro, então transformo também em colchete. Certo? E repito agora o menos 3i. O que a gente vai fazer agora? Eliminar os parênteses. Então, vou deixar no colchete ainda, por enquanto. 3 mais 4i. Menos por mais invisível vai dar menos. 2 saiu do parênteses. Menos por menos virou mais. 1 saiu do parênteses, dentro do colchete. Mais, colchete, 2 menos i, menos por mais dá menos, 3 sai do parênteses,
menos por mais dá menos, 4i sai do parênteses e repito menos 3i. E agora, professor? Agora a gente vai resolvendo dentro do colchete mesmo, para poder eliminar quando tiver só um termo de cara. Só uma parte real, só uma parte imaginária. Então vamos lá. Parte real com real, ó. Real com real, sinal diferente, mais e menos. Subtrai a repetição do maior, mais 1. Imaginária com imaginária, sinal igual, mais e mais, soma e repete o sinal, repetiu o sinal. 5 mais 1, desculpem, perdoem. 4 mais 1, 5 e agora eu vou repetir o mais, vou repetir de novo o colchete, ó. Parte real com real, imaginária com imaginária. Real, real. Então, mais e menos diferentes, subtraio, repetição do maior. E agora eu vou para a parte imaginária. Imaginária e imaginária. Imaginária eu tenho menos e menos. Sinal igual, soma e repito o sinal. 1 mais 4, 5i. E repito o sinal, menos. Fechei o colchete e repito menos 3i. E aí, professor, agora? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Mais por mais dá mais, 1 saiu. Mais por mais dá mais, 5i saiu do colchete. Mais por menos dá menos, 1 saiu. Mais por menos dá menos, 5i saiu e repito menos 3i. Observe o que vai acontecer. Opostos. Parte real oposta a essa outra parte real, uma positiva negativa pode cancelar. Parte imaginária, coincidentemente, também oposta, pode cancelar. Sobrou quem? Sobrou apenas o menos 3i, que já é a nossa resposta. Certo? Então, bem simples e bem fácil, bem prático, né, galera? Pra gente ver que não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, bora agora para a questão número 16. Então, deixa eu apagar aqui para a gente ir para a questão 16. Então, vamos lá. Questão 16. Nós temos assim. Foi uma questão de uma faculdade de Porto Alegre, porto-alegrense, no Rio Grande do Sul. O valor de I elevado a 107 e ele já deu a dica. I se chama unidade imaginária. Então, o que a gente vai fazer, gente? Cálculo com potência do I. Lembra aqueles casozinhos que a gente falou, ó? I elevado a 0, que vale 1. I elevado a 1, que vale I. I elevado a 2, que vale menos 1, que esse a gente já conhece. I elevado a 3, que vale menos I. Então, que a gente tem que lembrar esses 4. Então, quando vem a letra I com expoente, o que a gente tem que fazer? Pegar esse expoente dela, ó. Esse expoente dela, 107 que veio, e dividir por 1, 2, 3, 4. 4 unidades da potência do I. Sempre dividir por 4. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8, subtraiu e sobrou 2. Baixou o 7, virou 27. 27 por 4 vai dar quanto? 6, né? 6 vezes 4, 24. Subtraiu e sobrou 3. Nossa conta vai ser sempre com o resto, certo? Nunca com o quociente. Então, o que eu vou fazer? I elevado a 107, agora ele vale, ó, I elevado a 3. I elevado a 3 vale quanto mesmo, ó? Menos I. Então, nossa resposta, menos I. A alternativa que tem ela, qual é? Letra C. E aí, finalizamos, certo? Então, bem simples. Detalhe. Professor, então essas contas podem fazer na calculadora, essas contas dividir porque eu não estou lembrando? Não, essas contas têm que ser manuais. Se fizer na calculadora, o que vai acontecer? Nunca vai sobrar resto e aqui vai dar número com vírgula, ou seja, sempre vai dar errado. A gente vai errar sem querer, mas vai errar, certo? Então, correto, sempre fazer o cálculo manual, conta de dividir básica e se utilizar do resto da conta, ok? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Questão Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá. O valor da expressão menos I elevado a 100, mais, ali tem um produto notável, ó, quadrado, produto da soma pela diferença de dois termos, mais I elevado a 3. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular esse, depois eu vou calcular esse produto notável e vou substituir aquele lá que a gente já sabe quanto ele vale. Então, vou fazer isso, ó. Vou fazer aqui logo embaixo dele para ficar mais visualizado para a gente. Menos I elevado a 100, eu vou repetir, vou pegar o 100, vou fazer aqui mesmo, depois eu jogo para lá. Eu vou pegar o 100 e vou dividir por 4, certo? Então, 10 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, subtraiu, sobrou 2, baixou 0, virou 20, 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 4, 20 e zerou. Eita, professor, o resto deu 0. Não tem problema, porque I elevado a 0
vale 1, certo? Tem problema. Já vou resolver aquele pedacinho. Esse pedacinho daqui, eu vou fazer o quê, ó? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar assim, ó. I elevado a 2 menos... Perdoe, I não. 1 elevado a 2 menos I elevado a 2. Calculando ele, 1 elevado a 2 vai valer 1. Menos I elevado a 2, ó, menos 1. Então, repare o que vai acontecer. Como não pode ficar dois sinais de menos juntos, então, repito, 1, menos por menos virou mais, 1, e 1 mais 1 dá 2. E aí a gente já sabe também que o I elevado a 3, ó, vou anotar aqui, I elevado a 3, ele vale quanto? Menos I. Então, vou fazer isso, ó, no lugar desse eu vou colocar menos I, no lugar desse aqui, menos I, e o resto dele foi 0, então menos I elevado a 0, certo? Mas, no lugar dessa conta daqui, o resultado dela aqui foi 2, então 2, repito mais. E no lugar dessa parte, o valor dela aqui, ó, que é menos 1, menos I, entre parênteses, porque não pode ficar dois sinais juntos. Repito menos. I elevado a 0 vale quanto? 1. Então, no lugar dele, 1. Mais 2 eu repito. Mais por menos, menos I. O que eu faço agora? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Sinal do maior, mais I2 que tira 1, 1. E repito menos I. Essa resposta, ela se encontra em qual das alternativas? Item A, B, C, D ou E? Então, na visualização, a gente percebe que ela está no item D de dado. Então, ó, acabou. Só isso. Certo? Então, bem básico. Veio o I com expoente, divide por 4 e vai resolver na conta, numa boa. E vamos para a questão número 18 agora. Tá quase acabando. Quase, certo? Deixa eu apagar para a gente ir para a questão 18. Vamos lá. Questão 18, ela diz, escreva na forma A mais BI a expressão seguinte. Essa é bem gostosa, gente, essa expressão. Vou pegar até meu papelzinho aqui para anotar ela ali no quadro, porque essa, ela veio bem caprichada pra gente, veio bem gostosinha. Ó, para e solve, ó. I elevado a 4 menos 2I elevado a 2 mais I elevado a 4 menos 3I elevado a 9, tudo isso sobre I elevado a 16 vezes I elevado a 25 mais I elevado a 35. Olhem que delícia ela. E ela quer que a gente escreva esse número complexo na forma A mais BI. Então, ou seja, ela quer que a gente faça isso. Vai resolvendo ele e no final faça isso, ó. Tem a parte real e tem a parte imaginária. Então, o que a gente vai fazer? Percebemos que ali nós temos potência da unidade imaginária, ou seja, vários Is com expoentes. Então, o que for a parte de 4, do expoente 4, a gente vai dividir. O que não for, já tem o valor pronto. Então, vou fazer o quê? Ó, vou pegar 4 desse aqui, dividido por 4, que vai dar 1, 1 vezes 4, 4, subtrair o 0. Primeira resposta que eu vou precisar para responder lá, nosso cálculo. Esse eu não calculo, porque o expoente 2 não pode dividir para 4, então deixa ele quietinho. Esse aqui já tem calculado, está valendo para cá. O 9 agora, dividido para 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, subtraiu e sobrou 1. Então, outra resposta que eu vou precisar para lá, para o cálculo. 16, vou fazer também. Dividido por 4, 4, 4 vezes 4, 16, subtraiu e zerou. Então, ou seja, outro valor que eu vou aproveitar também. 25, dividido por 4, vai dar 6, 6 vezes 4, 24, subtraiu e sobrou 1. Vou pegar também para lá. E o outro, 35. 35, dividido por 4, vai dar o quê? 8 vezes 4 dá 32, subtraímos e sobrou 3. Outro valor que eu vou levar para lá. Ótimo, então agora eu vou substituir os valores nos seus respectivos lugares. Lembrando que I elevado a 0 é igual a 1, I elevado a 1 é igual a I elevado a 2 é igual a menos 1 e I elevado a 3 é igual a menos I, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Ó, vou pegar tracinho da fração.
I elevado a 4 vai ser representado por I elevado a... I elevado a 4 vai ser I elevado a 0 agora, certo? Que a gente substitui já já. Menos 2 vezes I elevado a 2 para menos 1. Então, no lugar dele, já posso substituir menos 1. Mais I elevado a 4 de novo vai ser o mesmo que I elevado a 0. Menos 3 e o 9, quando dividir, o resto dele foi 1. Então, I elevado a 1, que é o que está equivalendo a ele agora. Embaixo, I. O 16, quando dividiu, sobrou o resto, 0. Vezes o I elevado a 25, quando dividiu, sobrou o resto, 1. E mais o I 35, quando dividiu, sobrou o resto, 3. Acabou aí? Nada. Vamos começar agora a fazer os cálculos. Então, vamos lá. Ou eu faço na mesma linha, ou então abaixo. Vou fazer aqui embaixo, para ficar mais visualizado para vocês. I elevado a 0 vale 1. Então, 1 no lugar dele. Menos por menos, mais. 2 vezes 1, 2. Mais. I elevado a 0, 1 de novo. Menos 3. I elevado a 1 vale I, 3i. Embaixo, I elevado a 0 vale 1. Vezes I elevado a 1 vale I. Mais I elevado a 3 vale menos I. Então, entre parênteses, certo? E agora, professor? Agora, vou continuar embaixo de novo. Pode fazer do lado quem quiser. Vou reduzir parte real, ó. Esse posso reduzir com esse. Professor, não podia cancelar esse 1 com esse 1, não? Não, porque esse é positivo, esse também é positivo. Não pode. Então, sinais iguais, somo e repito o sinal. Repito esse 1 daqui. Menos 3i. E agora, 1 vezes i. Mais por menos, menos i. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Parte real de novo com parte real, ó. O que vai acontecer? Sinais iguais, só me repete sinal 4, menos 3i. E embaixo, posso cancelar os dois? Posso. Cancelei, o que aconteceu? Vai ser 1 que tirar 1, vai dar quem? 0. Qualquer número dividido para 0 dá quanto? Vai dar quanto? Vai dar o próprio 0. Então, ou seja, Z. Ele quer que escreva Z igual na forma A mais BI. Repara o que aconteceu, viu? Z é igual a 0. Acabou a conta. O A vale 0, B vale 0. Acabou. Professor, mas por que o 0 deu embaixo? Sim. Se o 0 fosse em cima, ó, 0 dividido para a parte de cima, 0 dividido para esse também vai dar 0. Então, ou seja, aqui poderia dividir e dar 0. Aqui aconteceu uma coisa que na matemática a gente chama de indeterminação. Indeterminação, não posso pegar nenhum número para dividir para 0 porque não posso dividir para ninguém. Então, ou seja, não vai existir essa condição. Por isso que a gente diz que é 0, certo? E aí finalizamos e vamos para a questão 19. Certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ir para a questão 19. Aí a questão 19, a gente vai precisar fazer umas anotações, uns registros, certo? Para a gente conseguir responder ela. Eu vou apagar aqui o quadro, vou anotar aqui na outra parte, para a gente começar a responder ela numa boa. Então, vamos lá. Então, galera, chegamos à questão 19, última questão, certo? Essa questão, ela retrata uma parte do assunto de cônicas. Cônicas a gente viu lá a introdução a cônicas, a gente viu elipse, viu hipérbole e viu a parábola, certo? Então, a gente colocou aqui a parte que retrata a elipse, nosso primeiro conteúdo depois de cônicas, a introdução. Então, a questão diz assim, sendo a equação da elipse representada por x elevado a 2 sobre 25, mais y elevado a 2 sobre 9 igual a 1, e ela pede que a gente determine a medida do eixo menor. Aqui, calcule a medida do eixo, aqui não é menor não, gente, aqui é maior, desculpem, viu, ó, maior, o eixo maior, que foi um erro de digitação do professor, e encontre a distância focal. Entender qual o valor da excentricidade. Então, o que vai acontecer? Nós temos, diante da elipse que foi dada, a equação da elipse que foi dada para a gente fornecida, x elevado a 2 sobre 25 mais y elevado a 2 sobre 9 igual a 1, nós conseguimos descobrir, nós conseguimos identificar que ela representa uma elipse que possui centro no eixo, na origem do plano cartesiano e possui também eixo maior
localizado no eixo das abscissas, ou seja, na posição horizontal. Então, o que vai acontecer? Diante dessa informação, nós vamos calcular, comparando a equação que foi fornecida, a equação da elipse, com a equação do formato da equação reduzida para a gente, que nós temos, que é esse formato aqui, ó, x elevado a 2 sobre a elevado a 2, mais y elevado a 2 sobre b elevado a 2 igual a 1. Lembrando que, como é que a gente sabe que o eixo maior dela está localizado no eixo das abscissas? Porque ela começou com a letra x. Então, a partir do momento que ela começa com x aqui, automaticamente ela está centralizada no eixo das abscissas, o eixo maior dela. Se aqui fosse y, então o eixo maior estaria localizado no eixo das ordenadas, certo? E a fórmula não seria essa daqui, ó, a fórmula, ó. Ela mudaria de lugar, certo? Os itens. Uns itens só, o A e o B, só. Mas, como não satisfaz essa situação para a gente, é a de cima, então nós vamos fazer o cálculo. Qual o cálculo, professor? Comparativo. Cálculo comparativo na seguinte condição, ó. X elevado a 2 é igual a x elevado a 2, 25 igual a elevado a 2. Então, a gente vai fazer isso, ó. A elevado a 2 igual a 25. Diante disso, nós sabemos que podemos tirar a raiz dessa maneira, como a gente já viu em outras questões, ó. Transcrevendo tudo para dentro das raízes e podemos dividir o cancelar o 2 daqui com o 2 daqui, o A saiu igual, raiz quadrada de 25, 5. Então, achou o A. Agora, nós vamos calcular o B, no mesmo propósito, ó. B elevado a 2, y elevado a 2 é igual a y elevado a 2 e 9 é igual a b elevado a 2. Então, b elevado a 2 é igual a 9. Aí, nós vamos ter que b, tudo dentro da raiz, né, ó, transcrevendo, elevado a 2 igual a raiz também de 9. Então, vai ficar b, porque nós podemos dividir o expoente pelo índice ou cancelá-los, igual a raiz quadrada de 9, 3. Achamos o a e o b, e a partir daí nós podemos achar o c através da relação pitagórica. E o que é relação pitagórica, professor? A relação pitagórica vai acontecer já que eu vou explicar já um desenho para vocês. Então, ó, relação pitagórica, fórmula do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, substituindo os valores, nós temos que o A vai valer 5, elevado a 2 da fórmula. O B vai valer 3, elevado a 2 da fórmula. E o C repete o C. Ah, professor, tem uma maneira mais simples? Tem. Observem, galera, aqui, ó. Está dizendo aqui que o A elevado a 2 vale 25. Então, a gente não precisava fazer assim. A gente já podia colocar direitinho aqui, ó. A elevado a 2 igual a 25. Então, a elevado a 2 vale 25. Até porque na forma de potência, 5 elevado a 2, 5 vezes 5 vai dar o próprio 25, né? A gente só vai ter trabalho. O B elevado a 2 também está dizendo que ele vale 9. Se a gente fosse calcular, também vai dar 9. Então, direitinho substitui pelo valor que tem para ele, ó. E aí, nós vamos ter o quê? Letra de um lado, número do outro. Passou-se para lá, menos C elevado a 2, igual a 9. Passou 25, menos 25. E aí, nós vamos ter menos C elevado a 2, igual, sinais diferentes. Subtrai a repetição do maior, vai dar menos 16. Multiplicamos por menos 1. Por quê? Porque não pode ter variável negativa. Então, menos por menos virou mais. C elevado a 2 vezes 1 vai dar o próprio C elevado a 2, igual. Menos por menos vai dar mais, 16 vezes 1, 16. E aí, para tirar o expoente 2, mesmo critério. Raiz antes do igual, raiz depois do igual, transcreve tudo para dentro das raízes. Ok? E aí, ó, expoente dividido com índice ou cancelado, C saiu, igual, raiz quadrada de 16 vale 4. A partir daí, agora a gente vai começar a responder os itens A, B, C e D. Vamos lá. Para entender eles, a gente vai fazer um comparativo ali com um desenhozinho que eu fiz aqui do lado do quadro, para a gente comparar e entender melhor numa boa. Vamos lá. Aí nós queremos saber, no item A, determine a medida do eixo menor. Primeiro nós temos aqui uma elipse. E nessa elipse que nós temos aqui, ó, nós temos alguns pontos marcados que representam a construção dela. A elipse está registrada, localizada no plano cartesiano. Eixo horizontal X, abscissas, eixo vertical Y, ordenada. E a elipse, esse desenhozinho aqui, gente, um círculo achatado, ou seja, ele foi esticado para os lados. Nesse caso, para o lado aqui, ó, direito e esquerdo, mas ele poderia ser esticado para cima e para baixo. Por que ele foi esticado para o direito e esquerdo? Porque ele está, ó, com o centro dele, esse meinho dele exatamente na origem do plano cartesiano, que foi o que eu acabei de falar ali quando a gente explicou lá na questão do exercício no início dela, da equação.
Aí vamos lá. Essas medidas que são aqui, ó, A1 e A2, elas são chamadas, as duas juntas, de A1 e A2. A1, pontinho A1, pontinho A2, F1 e F2, elas são chamadas de vértices. Então, quem são os vértices dessa elipse? São quem? O ponto A1, o ponto A2, o B1 e o B2. Então, ó, A1, A2, B1 e B2, certo? O F1 e o F2, eles se chamam focos. Então, ou seja, A1, A2, contorno da elipse, contorno, vértices dela, onde ela começa a curvar. Ela vai curvar aqui no ponto A1, segue o caminho dela, ela começa a curvar no ponto A2, para seguir caminho aqui no B2, quer dizer, para seguir para o A2, e ela começa a curvar no A2 para poder chegar no B1, e curva do B1 para chegar de novo no A1 e fechar o contorno dela, certo? Então, focos. Quem são os focos? É a distância que vai, ó, da origem até um ponto qualquer, que vai ter a mesma distância, vai ser igual a soma da distância desse ponto de um ponto qualquer, esse foco, comparado com a soma da distância desse outro ponto com outro foco. Então, ou seja, esses focos eles vão estar sempre dentro da elipse, dentro, certo? Então, focos, F1 e F2. Eixo maior. O eixo maior é a medida que sai do A1, ó, do vértice A1 e chega até o vértice A2, eixo maior. Observe que essa medida, gente, é mais comprida do que essa, né, ó? Então, por isso que ela é chamada de eixo maior. Ela vai estar sempre na posição horizontal? Não, ela pode estar na vertical, certo? Então, eixo maior vai ser dado por A1, distância, ó, segmento, que sai do A1 e chega no A2. Distância do A1 ao A2 coladinhos, que vale a medida 2A. Por que 2A, professor? Porque do A1 até a origem, vale a medida A. Da origem para o A2, vale outro A. Então, A mais A vai ser a medida 2A. De um A, do A1, vértice, para o vértice A2. Ok? Eixo menor. Eixo menor é a medida que vai do vértice B1, que está aqui em cima, ó, até o vértice B2. Então, essa medida aqui, esse segmento, esse espaçozinho aqui, essa medida, essa distância, ela vai valer 2B. Por que 2B? Porque da origem até o B1, até o vértice B1, vale B minúsculo. E da origem até o vértice B2, vale outro B. Então, 1B mais 1B vai dar 2B, certo? Que está representado logo aqui, ó. Distância focal. O que vai acontecer na distância focal? A distância focal, ela vai ser a distância de um foco ao outro. Então, do foco F1 até o foco F2, esse pedacinho aqui, está valendo, ó, distância focal. Do F1 até o F2 vai valer 2C. Semi-eixo maior. Semi-eixo maior. Semi quer dizer um pedaço. Do eixo maior. Se o eixo maior é esse aqui, ó, que vai do vértice A1 até o vértice A2, o semi-eixo A1, ou semi-eixo maior, vai ser a medida o quê? Do A, que vai sair da origem até o vértice A1. Então, ele vai valer, ó, semi-eixo maior A. Ou desse lado esquerdo, ou desse lado direito, tanto faz, é a mesma coisa. E nós temos semi-eixo menor. Semi-eixo menor é a medida que vai sair, ó, da origem e vai para o vértice B1, ou vai sair da origem e vai para o vértice B2. Então, ou seja, por que semi? Porque é um pedaço do eixo menor. Semi é um pedaço, uma parte dele, certo? Então, semi-eixo menor vai ser representado pela medida B. E semidistância focal? Semidistância focal, gente, é a distância da origem até o foco, que é chamado de C, esse pedacinho aqui. Então, aqui a gente tem uma semidistância focal, outra semidistância focal, e os dois, ou seja, a distância de um foco até o outro, vai ser chamada de distância focal, que a gente viu aqui. A partir dessas informações, agora a gente já pode responder aquela questão do exercício, relacionando uma coisa com a outra, certo? Então, eu vou ler lá na pergunta, a gente volta a olhar aqui e vai lá, responde lá, para poder interligar e associar o que é o que e quem é quem. Lembra que eu disse lá na outra videoaula que nós gravamos sobre a elipse, que nós precisamos memorizar esse desenho, de preferência, e saber o que significa cada um desses pontos. F1 e F2, focos. Do F1 até o F2, distância focal. A1 a 2, vértices. B1 e B2, vértices também. Então, quantos vértices? 4. A1, B2, A2 e B1. 4 vértices. Medida que nós temos, distância do centro do plano cartesiano até o foco, semidistância focal. 2 semidistâncias, dá uma distância focal inteira, que vale 2C, está aqui, ó, anotada. Temos que saber que a distância do centro até o vértice A vai ser o quê? Semidistância do eixo maior.
Se nós temos uma mais outra semidistância, vai dar 2, que vai ser a distância do eixo maior completa, certo? Medida do eixo maior completo. E assim vai. Então, vamos lá na pergunta, volta para aqui, vai e volta, certo? Bate e volta. Então, temos ali calculado A, B e C. No item A nós queremos calcular a medida do eixo menor. Eixo menor, vamos lá. Eixo menor vai ser dado por essa aqui, galera, ó. Eixo menor é a distância do segmento que sai do vértice B, 1, até chegar no B2. Então, é essa medida aqui, ó. Ela vai valer 2B. Então, eu vou fazer isso, ó. Ela vai ser B1, B2, que é igual a 2B. Logo, 2 vezes o B, que a gente calculou, vale 3. Então, ela vai valer 6. Finalizado o item A. Finalizado. Agora, no item B, calcule a medida do eixo maior. Eixo maior. Vai ser isso aqui, galera, ó. Segmento que vai do A1, do vértice A1, até o vértice A2, ó. Então, ou seja, ele vai valer 2A. Então, vou fazer isso, ó. Item B. Calcule a medida do eixo maior. A1, segmento A1A2, igual a 2A. Então, vai ser 2 vezes a medida do A que nós calculamos, 5, e 2 vezes 5 automaticamente totaliza 10. Item C. Item C, ela diz encontre a distância focal. Distância focal, turma, ela vai valer isso aqui, ó. Vai ser a distância do segmento F1 até o F2, do vértice F1 até o vértice F2, ou seja, de um foco até o outro. É essa medida que sai daqui, ó, do F1 e chega aqui no F2. É esse pedaço, certo? Então, ela vai valer 2C. Então, vai ser assim, ó, F1, F2, segmento F1, F2 igual a 2C. E 2 vezes o C que nós calculamos que vale 4, 2 vezes 4 vai totalizar valendo 8. E agora queremos saber qual é o valor da excentricidade. Professor, o que é excentricidade? Vamos lá. Excentricidade eu vou mostrar já para vocês. Excentricidade vai ser representada pela letra E e vai ser igual a C dividido por A. Então, ou seja, se a gente tem um valor de C dividido por A excentricidade vai ser sempre o valor do número C que nós temos. Quanto está valendo C? O C está valendo 4. Ó. E o A? O A está valendo 5. Então, se nós formos 4 por 5, observem o que vai acontecer. Ó. 4 dividido por 5, não pode. Mas a gente vai fazer o seguinte, ó. Acrescenta o 0, no quociente e 0 no divisor. Certo? Dividendo, desculpa, no dividendo. Então, 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 5 dá 40. Subtraímos e zerou nossa conta. Então, deu 0,8. A excentricidade vai ser o quê? Vai ser a distância que vai estar entre o A e o C, ó. Entre o A e o C. O C sai daqui e chega até aqui, da origem chega até aqui. E o A vai ser isso. Então, o que vai ser a excentricidade? Vai ser uma distância que vai ser menor do que o valor daqui até o C. Ela vai ser um valor que vai estar por aqui assim, ó. Mas ela não chega aqui na ponta, certo? E com isso nós finalizamos a nossa revisão para o apostilado avaliativo, certo? Então, eu vou pedir a vocês o quê? Que vocês assistam, reassistam as videoaulas anteriores do professor Wilton, que ele tratou sobre o assunto de circunferência, que vocês assistam a aula sobre cônicas, que nós tivemos, a primeira que nós tratamos sobre cônicas, e a que tivemos também sobre elipse, parábola, hipérbole, e a aula que nós tivemos sobre números complexos. Por quê, professor? Porque o nosso simulado avaliativo, nosso apostilado avaliativo, ele vai se basear com relação a esses conteúdos. Então, revejam as videoaulas, tentem refazer as questões de exercícios propostas nos módulos de vocês, nos cadernos de vocês dos módulos, e nos plantões de dúvida, professor Wilton, professor Marcão, um dos dois ou até mesmo os dois vão estar lá sempre à disposição de vocês para tirar todas e quaisquer dúvidas, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Outra, acreditem no potencial de vocês, que vocês são capazes, são superiores a tudo e qualquer coisa, basta querer ser, tá bom? Então, um beijo em todos e até a próxima.